Hoje vamos ver aqui vilões que se tornaram heróis. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o primeiro vilão que a gente vai ver aqui hoje pertencia à franquia do Sonic e mesmo tendo surgido como um vilão, não tem como você não gostar dele. Nós estamos falando aqui do Shadow, um personagem que foi apresentado pela primeira vez lá no Sonic Adventures 2 e que desde então se tornou um dos favoritos da galera. Mas a primeira aparição dele lá não foi muito bem agradável. De acordo com a sua história, o Shadow foi criado por um cientista chamado de Geralt Robotnik, que é o avô do Eggman, mas o seu objetivo era fazer um experimento para ajudar na busca de uma cura para sua neta, que estava muito doente. Então ele nasceu meio que sendo do bem. Depois disso, muita coisa acontece e o Shadow acaba hibernando em uma cápsula por muito tempo. E quando ele é revivido pelo Eggman, meio que todas as memórias dele somem e ele reconhece o Eggman como seu mestre, que acaba manipulando ele para lutar contra o Sonic. Isso é um grande problema porque o Shadow é muito forte, então ele se torna um baita vilão. A sorte é que com o tempo ele recupera as memórias e se lembra de uma promessa antiga que ele fez para a neta do seu criador, de que iria proteger sempre o mundo. E dessa forma, o cara que era um dos vilões mais casca-grossas acaba se aliando ao Sonic e os dois trabalham juntos para salvar o planeta Terra. Inclusive, ele tem o seu jogo solo aí no PlayStation 2, né? Um jogo lendário de PlayStation 2 que muita gente não chegou a conhecer foi o Star Wars The Force Unleashed. Um jogo que te coloca na pele de um aprendiz do Lord Vader e te coloca pra fazer muita maldade no mundo. O nome desse aprendiz que a gente controla é o Galen Marek, e a história do jogo conta pra gente que ele era um órfão Jedi que o Darth Vader treinou secretamente através do lado negro da força, com o objetivo de que no futuro os dois derrotassem o outro imperador. Mas nesse tempo o garoto cresceu e começou a fazer missões em nome do seu mestre. Nesse momento, ele era conhecido como Star Killer e o seu objetivo era caçar Jedis sobreviventes da infame Ordem 66 e dar cabo neles de vez. É uma tarefa sofrida, mas no final a recompensa do Star Killer é que o personagem é traído duas vezes pelo Lord Vader. Primeiro, o Vader quase matou ele, depois ele instruiu o garoto a organizar uma rebelião só para capturar senadores rebeldes. Foi paulada atrás de paulada. A sorte é que aos poucos o Galen acaba se lembrando dos seus pais, que eram Jedis, e isso somado às traições faz com que ele acorde para a vida e passa pro lado do bem, onde ele acaba se sacrificando para salvar os senadores capturados que mais tarde formariam a nova aliança rebelde que você provavelmente já conhece dos filmes. Essa é a história dos jogos, tá pessoal? Mas apesar de ser muito boa, vale deixar o aviso de que ela não pode ser canônica no universo de Star Wars, só pra galera nos comentários aí não chegar me matando, mas a história existe e é interessante. Entra dentro do carro, sou seu pai! Eu sou seu pai! Poucos jogos apresentam pra gente uma experiência tão cinematográfica quanto a do Red Dead Redemption 2, mas apesar de ser muito bonito, talvez o ponto mais forte desse game seja sua história, que fala basicamente sobre como o Arthur Morgan foi de bandido a herói em uma longa jornada de arrependimentos. Tudo começou quando o Arthur ainda era uma criança. Depois dele perder os seus pais e ficar solto no mundo, o menino Arthur acabou entrando para uma gangue de foras da lei, liderado pelo infame Dutch Van der Linde, onde cresceu rodeado de armas, dinheiros e muito sangue. O Dutch era o seu maior companheiro e o Arthur matou muita gente amando dele. Ambos viviam essa vida de criminosos da forma mais harmoniosa possível, mas durante o jogo a gente começa a perceber uma mudança muito importante nesses dois personagens. O Dutch, cada vez mais ganancioso, começa a arriscar demais e isso põe em risco muita gente do seu bando. Já o Arthur, agora um homem mais maduro, aos poucos vai se arrependendo da sua vida de crimes e foca em proteger o que realmente importa, os seus amigos que ele considera como família. No final das contas, o Dutch acaba deixando vários companheiros para trás e perde completamente a cabeça. Então o Arthur, que tem uma doença terminal, se revolta contra ele com o objetivo de proteger quem ele puder das maldades do Dutch. No final, o Arthur se sacrifica na tentativa de impedir os dois e, meus amigos, não tem como lacrimejar com essa cena aqui, viu? Que lindo, cara! Que lindo! Ai, que lindo! Quando a
a gente fala de grandes histórias, não tem como não citar Chrono Trigger no meio. Esse jogo marcou a sua época por conta da sua história complexa e fantástica. E é justamente nela que a gente vai encontrar uma das melhores construções de vilão que se torna mocinho do mundo dos games, que é a história do personagem Magus. Durante todo o início do game, do nosso ponto de vista, o Magus é um vilão sinistro e canastrão, como os outros milhares que a gente vê nos RPGs da vida. Ele é muito mal, como a gente vê na história do Frog, e além de ter um exército e um nome que significa Rei dos Demônios, a gente ainda acredita que ele foi o responsável por invocar o Lavos, né, que é o parasita espacial que ferrou o mundo todo e é o vilão principal aqui da trama da história. O Magus se parece um canalha, mas quando a gente vê o lado dele, a verdade é que tudo o que ele queria fazer era justamente acabar com o Lavos por conta própria. Quando criança, ele viu a sua mãe, que era rainha, ficar louca por causa do parasita e invocá-lo em busca de poder, o que resultou na destruição de tudo que ele amava. Esse conflito acaba fazendo com que ele viaje no tempo através de uma fenda e depois disso ele passa o resto da sua vida acumulando poder para invocar Lavos e destruir de vez o parasita que arruinou a sua vida. Tudo bem que ele não se torna uma pessoa exatamente amável depois dessa virada na história, mas ele pode ser convocado pro seu grupo e de certa forma tem o mesmo objetivo que os heróis do jogo. Ele só é, sei lá, é tipo o Vegeta, tá ligado? Ele é gente boa, mas de vez em quando fez umas maldades ali. Você é retardado por acaso? A próxima vilã que a gente vai ver hoje aqui é a Chloe de Uncharted. Nessa hora muita gente vai falar que ela não é uma vilã e tal, não vale, mas é aquela coisa. A questão aqui é que ela definitivamente não é nenhuma heroína, especialmente no segundo jogo. Essa personagem é apresentada pra gente pela primeira vez em Uncharted 2 e nesse jogo a relação dela com o protagonista Nathan Drake é meio confusa. Ela meio que fica oscilando entre ajudar a gente e trair também ao mesmo tempo e tal. Tem hora que ela volta, ajuda, é meio... Você não sabe se ela é seu amigo ou se é seu inimigo. O interessante é que apesar desses altos e baixos, no final ela sempre acaba fazendo a coisa certa. E no jogo mais recente da franquia, o The Lost Legacy, ela assume o protagonismo pra si e faz muitos atos heróicos. Então apesar de começar como uma personagem meio duvidosa, que a gente podia desconfiar bastante, no final a Chloe provou o seu valor e se tornou uma das personagens favoritas da galera. Let's go get our disc. And some guns. And some guns. Sorry, mate. Sou ou não sou fodona? Sou fodona e sou filha da p***. Agora esse último personagem aqui vai ser meio polêmico, então eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo se você concorda ou não. Eu vou falar do Kratos, um dos personagens mais porradeiros e brutais da história dos videogames. Na trilogia original do God of War, o Kratos pode ser tudo, menos um herói, galera. Convenhamos, né? Ele começa a história como um herói espartano, que matava geral sem piedade, participou de várias guerras, matou muita gente inocente também, e apesar dele ter sido traído várias vezes por deuses e sofreu muito também, matou a sua própria família enganado por causa de uma maldição, tem a sua revolta com os deuses e tal, ele não é muita flor que se cheire não, tá? Nessa época o Kratos era brutal, matava todo mundo que via pela frente, foram poucos os deuses que o Kratos poupou. De cabeça você nem vai lembrar de quem que foi o deus aí que ele não matou. Pra você todo mundo da Grécia morreu, tá ligado? Tem seus motivos? Tem seus motivos, mas... vocês entenderam, né? Só que depois, em God of War 2018, as coisas mudaram bastante pra ele. Kratos é visivelmente um cara mais sábio e bondoso, e dá pra ver que ele se envergonha do seu passado. Nesse jogo ele não luta por vingança, mas sim pra proteger aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua família. E mano, ele foi pra aquele lugar ali, né, pra mitologia nórdica, pra viver a sua vida tranquilo como um desconhecido, pra que ele pudesse viver de boa ali, cuidando, sei lá, plantando, a gente nem sabe direito o que ele fazia, né? Mas ficava vivendo ali de boa, sem muita preocupação e dor de cabeça. E os caras foi lá encher o saco dele. O maluco tava quieto, tá ligado? Algumas pessoas vão dizer que isso ainda é muito mesquinho e que ele meio que ativou o Ragnarok por causa disso. Mas a verdade é que nem todo herói precisa salvar o mundo todo pra ser bom, né? Eu só tenho que se proteger do seu filho ali, já é o suficiente. Eu quero ver o que vai desenrolar aí no God of War Ragnarok, né? Porque pancadaria solta vai rolar. Kratos metendo porrada no Thor, mano. É isso que eu quero ver. O povo acha que eu tô brincando? Tô brincando? Pode vir, tô...
Mas e aí, você lembra de algum outro vilão que se tornou herói no meio da sua jornada, mudou de lado? Comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não traz uma parte 2. E não esquece de fortalecer o nosso canal com o seu joinha e inscreva-se e ativa o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos, combinado? E eu vou deixar pra vocês aqui um vídeo que são os heróis que se tornaram vilões. Você acha que todo herói é bonzinho? Não é não, meu amigo. Tem muito herói aí que passa a perna na gente depois, hein? Dá uma olhada que você vai curtir. Eu vou indo nessa e valeu!